Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 12 de fevereiro de 2026, o meu nome é Adrian Lemos, e juntamente comigo está ele, o menino que está bêbado em Olinda, pulando e descendo as ladeiras no carnaval, senhor Thiago Miro. Olá, realmente, na hora que esse episódio estiver no ar, eu já terei curtido meus 4 dias de carnaval em Olinda. Ok, é isso aí. E, diretamente das terras goianas, um menino que estava afastado há algum tempo, que agora não possui mais opinião duvidosa porque é convidado, senhor Adalton Cabeça! Fala, meu povo! Adalto é teu pai. E sim, eu sei que vocês sentiram a minha falta. Eu não vou voltar, o Adriano não vai me tirar da aposentadoria do podcast, mas aqui estou mais um dia, sob o olhar do careca que me vigia. É isso aí. É a vida. Ok, e aí, meu povo, bora comentar? Bora! Chegando aqui na nossa sessão principal, meu povo, como é carnaval, todo mundo meio chapado, já nos bloquinhos. Então o que nós fizemos? Nós pedimos para vocês fazerem um top 10, as matérias que vocês consideraram mais relevantes que aconteceram no ano de 2025. Então a gente vai fazer aquela famosa listinha. Então nós pegamos, né, demos uma nota aí, todo mundo deu uma nota para as matérias que aconteceram no ano, e aí nós tiramos esse top 10, as matérias mais relevantes do nosso público em 2025. Então, para começar aqui, ó, em 10º lugar, com uma nota de 7,5 de 10, diz que Eduardo Bolsonaro vira réu no STF por conspirar contra o Brasil e coagir a justiça. É uma matéria do dia 26 de novembro, que diz basicamente que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou por unanimidade a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou o senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, que está nos Estados Unidos da América, réu por atuação a partir dos Estados Unidos, como eu acabei de dizer, né, para pressionar as autoridades estrangeiras a tentar influenciar o julgamento do seu papito na ação penal sobre tentativa de golpe que aconteceu em 2023. Em 9º lugar, com uma nota de 7,6 de 10, diz que líderes mundiais se reúnem para discutir desafios e compromissos no enfrentamento das mudanças do clima em Belém, a famosa COP. Então diz que os chefes de estados, de governos e ministros e representantes também de organizações internacionais se reuniram em Belém do Pará nos dias 6 e 7 de novembro de 2025, na cúpula do clima que aconteceu na COP30, para debater os principais desafios e compromissos do enfrentamento das mudanças climáticas. Em 8º lugar, com uma nota de 7,8 de 10, é uma matéria que diz que o STF concluiu julgamentos de ações contra os réus que planejaram o golpe de Estado, uma matéria do dia 17 de dezembro de 2025. Diz que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de 4 ações penais envolvendo os acusados de planejar o golpe de Estado após as eleições de 22, que incluem os integrantes de diferentes núcleos da trama investigada pela Procuradoria-Geral da República, com decisões sobre a aceitação das denúncias e transformação dos investigados em réus. E aí, meu povo, o que vocês acharam desse nosso 19º e 8º lugar? Olha, no caso do Flavinho aí, foi mais do que merecido, né, irmão? O cara tava pedindo a falta, ele tava ali na cara do gol, falando, me derruba, me derruba, me derruba. E tava esperando o contato veio. Porra, demorou ainda. Foi muito bizarro toda essa novela que ele fez para tentar fazer com que Trump fizesse algum tipo de pressão no Brasil para que, cara, era tão óbvio que não ia funcionar. Foi o famoso, ô Trump, salva meu pai, salva meu pai. A única coisa que ele poderia fazer era se fizesse como na Venezuela, enfim, invadisse a Papudinha e tirasse o Bolsonaro de lá à força e levasse. Mas você sabe que em algum momento eu cheguei a ficar com medo dessa possibilidade, porque inclusive teve um avião da CIA que pousou aqui em São Paulo
e depois ele saiu, acho que pra alguma ilha no Caribe, e acho que, eu não sei se ele chegou a fazer um pouso em... Acho que não, ele foi direto daqui de São Paulo, ele foi direto pra ilha no Caribe. Mas eu fiquei com receio dele pousar em Brasília e, sabe, aconteceu algum esquema pro Bolsonaro tentar fugir? Eu acreditava que poderia ter um esquema de fuga enquanto ele ainda estava em prisão domiciliar. E, de fato, ele foi preventivamente preso porque, de fato, tinha um plano. De fato, tinha um plano, né? Ele queria. A ponto dele vir com aquela história de passar a solda na tornozeleira, porque disse que tava ouvindo vozes na tornozeleira, né? Mas, cara, foi uma novela muito louca. O cara ainda conseguiu bastante, né? A aplicação daquela lei Magnitsky, que é muito pra inglês ver, né? Não tem um efeito real. Ninguém que já tenha recebido uma aplicação dessa lei antes não mudou nada na vida da pessoa, além dela não poder ir pra Disney, completamente foda-se, né? E, tipo, não afetou em nada, né? Mas assim, vamos ser prático. Os caras não deram o braço a torcer, nem que eles perderam. No sentido de, veja bem, essa decisão aí era mais ou menos o que a gente queria, que a gente esperava. Não é que o Lula é o cara que foi lá e dobrou o Trump, não. A gente esperava já esse resultado. Nem isso os caras deram o braço a torcer, irmão. Sim. Mano, os caras não levam em conta que... Eu não sei se eles não conseguem entender, ou se por mau caratismo, eles fingem que não entendem. O Lula é um dos maiores políticos da história. Goste ou não, Lula tá naquela categoria de pessoas que é 1 em 1 bilhão que surge por geração, sabe? Que realmente vai marcar a história. Goste ou não, ache ele corrupto ou não, caralho, ele é um político como poucos que existiram na história da humanidade. Sim. E é óbvio que ele ia conseguir reverter isso, ainda mais com um cara que é uma criança mimada, pô, na presidência dos Estados Unidos, pô. Cara, pior que eu acho que a melhor definição sobre o Donald Trump é essa mesmo, é uma criança mimada. Mano, foi pura diplomacia, cara. Eles não faziam vídeo, não faziam coisa pra rede social, não tinha alarde nenhum. Você só via coisas do próprio Trump falando, gostei muito do Lula, ele passei 30 segundos com ele, já achei um cara fantástico. Foi amor à primeira vista. Mano, beleza. A lei Magnitsky nunca afetou de verdade a vida de ninguém que sofreu ela. Mas essa foi a primeira vez que ela foi revogada, pô. Sim. Então, olha isso. Não, pode crer. E assim, cara, realmente, falando ou não tem como não dizer que o Lula não é um puta de um político e é uma pessoa que dobra até o famoso dá nó em pingo d'água, né? É isso, pô. Quando você para pra ver um cara que 50 anos atrás estava liderando greve com centenas de milhares de grevistas, você vê que essa pessoa não é comum. Você não vai debater com o cara, você vai conversar com ele, ele vai lhe convencer que o céu é vermelho. Não tem como. Por falar em grevista, que falta me faz uma grevinha, viu, cara? Eu acho que, na verdade, a gente nunca mais vai ver greve como... Não, cara, acho que nunca mais a gente vai ver greve como a gente viu no passado. Eu sou professor, irmão, para de negócio de cachorrada de greve, irmão. Greve pra professor é atraso de vida depois. Só a gente trabalhando a mais por algo que a gente não conseguiu. Não, você não tá entendendo, Dalton. A questão não é ser greve de professor ou não. A questão é usar a greve como instrumento político para conseguir... uma greve geral, uma parada assim, grande. Vocês mesmo podem dizer, a greve que vocês fizeram no ano passado em Brasília, na verdade, mais fudeu vocês do que trouxe benefício, entendeu? Foram mínimos. Mas então, assim, cara, entra muito... que depende do ano que está sendo feito. A gente ainda sabe que política, por exemplo, se o Flavinho Desmaio resolve fazer alguma coisa grande no ano da eleição, o impacto é um. Greve, no ano de eleição, o impacto é outro. Não pensa, ano passado o Ibanez cagou na cabeça de professor, falou, não, irmão, vocês estão criando casa esse ano, não vai resolver nada. Eu vou fazer o que der se eu quiser. E, de fato, ele fez o mínimo e a galera teve que aceitar.
sindicato falou assim, gente, ou a gente aceita ou a gente sai com cara de idiota, porque ele não vai fazer nada além disso. E foi o que o sindicato fez. Cara, você sabe que é uma coisa assim, eu tava pensando esses dias, como o sindicato patronal, né, o sindicato das empresas são fortes, né, cara? Porque eles, nos últimos 15 anos, 20 anos, eles que vêm ditando a regra do que vai ser o acordo. Eu não me lembro, assim, de um acordo que fosse mais favorável ao trabalhador, ao sindicato dos trabalhadores. Não sei se muito por conta do desmonte do Vampirão, sabe? Mas, cara, é uma coisa assim que faz tempo que eu não vejo o trabalhador com força mesmo, sabe? Mas quem tem força hoje no Brasil? Fora o STF e a direita maluca? Cara, quem tem dinheiro. Então, que a direita que tem o agro, que tem os grandes empresários, e aí, meu irmão, não vai sobrar para trabalhador, não. Vai sobrar só pro patrão, infelizmente. E para ajudar, o STF tá querendo desmontar a parte do trabalho também, né? Não só desmontar a parte do trabalho, como a parte da justiça do trabalho também. Isso é detalhe, É isso aí. Senhor Thiago Miro... E a gente teve aí também, né, todo o julgamento e finalmente a condenação do Bolsonaro, e foi um dia de muita alegria para nossa história. É muito interessante esse roteiro do Brasil, como se desenhou desde o julgamento do Lula lá pelo Moro até o momento atual, que assim, daqui a 10 anos, provavelmente Lula e Bolsonaro já terão morrido. Aí, tipo, daqui a 15, 20 anos, a gente vai ter documentários sobre essa parte da história do Brasil que ainda está em andamento, né? Sim. E tal. E é muito roteiro de cinema, cara. É um roteiro de cinema que se a gente acharia clichê, sabe? E tá acontecendo completamente na vida real. Sei até se vocês lembram que na época em que Lula foi preso e que Bolsonaro foi eleito e Moro virou ministro, o perfil daquela série House of Cards postou o meme do Frank Underwood dizendo assim que tô observando pra aprender, sabe? Pode crer, exatamente. Porque todas as conspirações que eles estavam fazendo na série estavam sendo superadas pela realidade. Mas, cara... Ó, você para pra pensar, agora que explodiu o caso Epstein e tudo mais, nem mesmo acho que as conspirações mais malucas que qualquer um de nós tivesse imaginado, tipo, hoje a gente vê que muita coisa era real e foi real, né? Tanto que teve muito dedo, por conta do caso Epstein, eu tava vendo, falando, que muito desse crescimento da direita pelo mundo foi por conta disso também, entendeu? E aí, cara, mano, é muito doido isso de pensar que os ricos se reúnem em um lugar pra tentar ditar como que vai ser o futuro do planeta. E agora, o que eles estão tentando ditar é o aceleracionismo pra matar todo mundo mesmo e eles reinarem sobre a cinza, entendeu? Eu queria só fazer uma correção rápida aí, que o Thiago falou que daqui uns 10 anos o Bolsonaro vai estar morto. Irmão, se esse cara durar até dezembro, foi muito. O maluco tá podre. O Lula não, tá ali, tá velho, tá gasto, tá sofrido, tá rouco, mas tá bem ainda. Dura mais uns 5, 6 anos, tranquilo. Se o Bolsonaro chegar até o final do ano, foi muito, porque o maluco tá estragado. Então, assim... os caras estão querendo prisão domiciliar pra ele. Irmão, vai levar pra casa pra quê? Vai feder lá, irmão. Você quer esse cara, vai dar bigato. Você sabe o que é bigato? Vai dar bigato. Vai atrasar o lado da Michelle, né? Não é coró, não. Vai dar bigato. É outro bicho, é maior. Vocês viram a cartinha de amor que ele mandou pra Michelle, que parecia uma lista de compra de mercado? Meu Deus do céu, cara. Como que esse cara conseguiu ser presidente do país, velho? E a gente não consegue. É inexplicável, cara. E ele tem nível superior, tá? Isso diz muito sobre o que é o nível superior do Brasil, né? Ai, meu pai amado. É isso aí. Alguém quer complementar algo mais? Dizer algo mais sobre qualquer uma dessas 3 matérias que nós comentamos até agora? Cara, só voltando nessa questão aí do enfrentamento e mudança do clima. Foi feio, até certo ponto, o que o Brasil fez. Vamos tampar aqui alguns bairros, vamos esconder uma galera aqui para não mostrar que o Brasil é uma bagaceira em alguns pontos, que a gente ainda tá fudido. Foi mais feio ainda, nego cobrando R$30 numa coxinha no Guaraná. 30, não, era mais de R$30 numa coxinha no Guaraná. Isso lá em Belém, né? Meu irmão. Os hotéis do Airbnb, assim, foi 10 vezes o preço, sabe? Assim, os caras nem disfarçou. Não. Então,
O Brasil fez bonito até certo ponto, mas em outro fez feio pra caramba. Mas aí, obviamente, vem governo estadual, vem governo municipal, vem toda uma questão que não é só federal. Sim, não, Mas é fogo, porque isso sempre acontece em épocas de grandes eventos. O pessoal que vai pra San Diego, pra Comic Con em San Diego, fala que também hotéis, tudo multiplica por 10 vezes o valor. Se for pra Comic Con em São Paulo, também conseguir hospedagem, você tem que reservar com 6, 7 ano. meses de Nada, quase antecedência um ano e de ainda vai pagar antecedência. e ainda vai pagar bastante caro. Sim. Cara, é muito louco isso. E eu acho que assim, isso não é só aqui, isso é no mundo inteiro. Quando fala em grandes eventos, eu não duvido muito que deve estar acontecendo algo muito. Acho que nem tanto nos Estados Unidos agora, porque vai ter a Copa do Mundo, por conta de toda a pataquada que o Trump tá fazendo lá, entendeu? Com o ICE mandando prender um monte de gente que tá lá legalmente, mas. Tipo assim, se você parar pra pensar, tem de tudo pra ser a Copa do Mundo mais flopada do planeta, assim, de todos os tempos que a gente viu. Tem países que estão classificados para a Copa que a emissão de visto está proibida. Então, como é que vai fazer essa questão até para os próprios jogadores conseguirem isso? Você tem países micro ali na América Caribenha que conseguiram a classificação pela primeira vez para a Copa, que como é que eles vão conseguir os vistos dos jogadores? Que são jogadores quase amadores, que só estão indo para a Copa porque dessa vez a FIFA liberou 48 vagas de seleções. Vai ser muito bizarro mesmo. Vai ter muita notícia de gente sendo presa em porta de estádio pelo ICE, deportações em massa rolando, e escândalo vai ser se rolar isso com atletas. Aí vai ser bizarro. Eu não duvido muito que algo assim possa acontecer. Sr. Dalton, quer comentar? Cara, eu ainda acho assim, Copa do Mundo, ela acaba sendo um reflexo do capitalismo. Quem tem dinheiro vai, irmão. Quem tem dinheiro vai. Se você olhar o preço dos ingressos, é uma fortuna. Obviamente tem deslocamento, tem tudo. A galera vai, irmão. A gente fica nessa de vai flopar porque a gente ainda pensa nas questões políticas, pensa nas questões sociais. Pode ser. Mas quem tem grana, tá lá, velho. Como o Trump fala, irmão, você tem $1 milhãozinho aí pra comprar o cartão dourado aqui? Pra comprar o bilhete dourado? Se você tem, você é bem-vindo. E, infelizmente, a galera vai. O futebol virou quase um esporte de elite financeira mesmo, cara. Porque você vê muita gente pobre em estádio, geralmente a galera mais classe baixa, gente que consegue dinheiro com torcida organizada. Porque é caro ir a estádio e agora pra Copa, os ingressos estão com preços dinâmicos, ou seja, o preço do ingresso, você fica lá no site dando F5 no ingresso, o preço muda de acordo com a demanda que cada jogo tá tendo. Caramba. Então, os piores lugares na final da Copa estão custando mais de $3 mil. Meu Deus. Eu não sei aí na terra de vocês, mas aqui um jogo Flamengo aqui em Brasília tava 300 e tantos reais o ingresso meia. Meu irmão, 300 reais pra você assistir pagando meia. E aí você fala, cadê o povo pra assistir? E o povo vai, irmão, tava lotado. Aqui é um pouco mais barato, aí quando tem um derby da vida, um Ponte Preta e Guarani, coisa de 120, aqui é mais barato, 160 reais. aqui é mais barato, principalmente porque os times daqui não estão na Série A e tal. Mas realmente, alguém que mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo e queira frequentar jogos do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, Palmeiras, tem que, com certeza, desembolsar mais de R$1.000 por mês. Sim, tem muita gente que é sócio torcedor, né? Então, às vezes, acaba pagando um pouco mais barato no ingresso, acaba conseguindo desconto e prioridade no ingresso. Eu imagino que quem vai com frequência deve ser sócio. Principalmente quem é torcedor mais assíduo, assim, né? Mas, mesmo assim, se pagar R$120 pra você ir num jogo de 2 horas e pouco e ainda correr o risco de tomar uma burdoada da polícia porque, sei lá, tá um pouco de algazarra, não, sei lá, acho que não é um programa assim que eu estaria muito disposto a gastar meu tempo, não, pra ser bem sincero. É isso aí, meu povo. Vocês querem comentar algo mais? Essa é a hora, hein? Antes da gente passar para os próximos assuntos. Não. Então, seguindo a listinha aqui, ó, em 7º lugar, com uma nota 8 de 10, FNDE anuncia novas diretrizes para garantir a alimentação escolar mais saudável. Uma matéria de 7 de fevereiro de 2025 diz
que o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação anunciou durante o 6º Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar novas diretrizes para tornar a alimentação escolar mais saudável nas escolas públicas brasileiras. Em 6º lugar, com uma nota de 8,05 de 10, diz que o caso Benício, do menino que morre ao receber adrenalina na veia em Manaus. A matéria diz que a Polícia Civil do Amazonas investiga a morte do menino Benício Xavier de Freitas, de 6 anos, que faleceu após ser atendido no Hospital Santa Júlia, em Manaus, no dia 23 de novembro de 2025, quando recebeu doses de adrenalina por via intravenosa, que foi prescrita e aplicada em desacordo com os protocolos médicos para o quadro. Então, seguindo aqui em 5º lugar, com uma nota de 8,1 de 10, recorde de fusão nuclear é quebrado enquanto cientistas alemães dão um passo significativo rumo à energia limpa praticamente ilimitada. Cientistas alemães do 7X, um reator do tipo Stellarator, eu acredito que deva ser um reator em forma de estrela, no Instituto Max Planck de Física de Plasma, quebraram recordes em pesquisa de fusão nuclear. Eles conseguiram sustentar o plasma a altíssima temperatura por exatos maravilhosos 43 segundos, o que representa um novo marco no chamado triplo produto. E aí, meu povo, vocês querem comentar um pouco sobre esses 43 segundos da fusão nuclear? 43 segundos é bastante tempo, hein? Tá melhor que muita gente por aí, né? Bom, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre essa questão da física, mas o que é que eu sei sobre o assunto? O que a gente faz atualmente para gerar energia nuclear é a fissão nuclear, né? Sim. Você quebra um átomo e essa ação da quebra gera uma energia que a gente usa para esquentar água, gerar vapor, mover turbinas e gerar energia. A fusão nuclear, que é o que ocorre, por exemplo, dentro do Sol, que é, né, quando você junta 2 átomos de hidrogênio para formar um de hélio, ele libera aproximadamente 5 vezes mais energia. Caramba! E é muito mais eficiente. Então, se um dia nós chegarmos realmente a ter uma fusão nuclear estável e que consiga ser permanente em vez de só 43 segundos, né, para estar sempre gerando energia, é praticamente energia limpa infinita, principalmente porque não emite radiação, né? Sim. Então a gente não vai ter o risco de acidentes nucleares como ocorreu em Chernobyl ou lá em Yokohama, no Japão. E eu digo ainda mais, a série Fallout, que acabou de terminar a 2ª temporada, ela aborda um passo posterior. Porque para você fazer a fusão nuclear, você precisa de energia pra cacete. Beleza, você vai conseguir mais energia, mas precisa de muita energia para gerar essa fusão nuclear. Uhum. E existem estudos para se chegar à fusão a frio, que é isso, é praticamente você tirar energia de nada. Calma aí, Tony Stark. Cara, a ideia da China tá tentando fazer um sol artificial, essas notícias assim que a galera fala assim, cara, eles vão fazer, vai chegar. Vai ser agora? Talvez não. Vai ser daqui a uns anos? Talvez sim. Vai ser uma parada que vai conseguir ser colocada em prática para geral em pouco tempo? A gente não sabe. Mas enquanto professor de história, a gente pode analisar assim, o que a humanidade fez entre o século XIX, você pode pegar ali, vamos pôr 1820 para frente, e século XX, a gente saiu da carroça pro foguete espacial. Então, a partir do momento que a gente conseguiu... foguete espacial que dá ré, diga-se de passagem. Não, aí é século XXI, calma. Dá ré no século XXI. O século XX ainda explodia ainda. E aí, assim, se você pensar o que a gente conseguiu em 150 anos, já foi algo surreal, pega dos anos 2000 pra cá. Foram 25 anos. Olha o que a gente já conseguiu, como o Adrian já citou. Foguete agora não é aquela parada que cai um estágio no mar, cai o outro estágio na puta que pariu. Agora o bagulho dá ré, irmão. E a China já tá fazendo também o dela lá que dá ré. Então, assim, vai chegar o momento que isso aí vai se tornar uma realidade. Pode ainda demorar um pouco, mas não tá longe. Esse é um fato. É muito... Se você pegar uma pessoa assim, do ano 1000 e trouxer ela para 1800, ela vai ter um choque de evolução de tecnologia, mas é muito pouco assim, de evolução tecnológica. Você vai ter lá as indústrias e tal,
Mas, cara, se você pega uma pessoa de 1900 e traz pra 2026, a pessoa entra em colapso. Porque o que a gente faz praticamente não é tão diferente do que seria a magia pra eles, né? Não, completamente, velho. Você bota o cara de 1900 dentro de uma balada técnica, assim, que é cheio de laser piscando, pronto, morreu na hora a pessoa. A pessoa acha que tá tirando a vida dela ali naquele exato momento ali. Uma coisa que eu queria comentar, cara, na matéria ali do sétimo lugar, no FNDE, que anunciou as novas diretrizes para garantir a alimentação escolar. Como é bom você ver um governo que preocupa com as pessoas, sabe? Porque, cara, é basicamente isso, porque quando teve no governo passado, do Inominável, houve todo um desmonte da política de compra de alimento mesmo, do pequeno produtor, a compra de alimento, né? Não commodity, a gente não tá falando de soja, mas a gente tá falando de alimento ali que garantia o abastecimento da alimentação de gente que vai pra escola pra comer uma única vez, 2 vezes agora, sabe? Então, você ter um governo que se preocupa com pessoas e se preocupa em permitir que essas pessoas sejam elas mesmas, pô, eu fico feliz com isso. Eu fico feliz de pensar que meu voto valeu a pena nesse sentido, sabe? E é muito estranho quando o pessoal... A gente vê que Lula, ele realmente tem um governo que ele realmente se preocupa com os pobres. E até os próprios ricos também não ficam para trás, né? Porque até em governos dele é a época que bancos mais lucram. Sim. Para quem considera alguma coisa da Bolsa de Valores, vê aí ela explodindo. Hoje eu cheguei a ver um tweet de esses economistas de internet, né? Falando que a alta da Bolsa não significava que o país estava indo bem. Ou seja, agora a Bolsa, quando a Bolsa está indo bem, ela não é mais parâmetro, né? Para dizer que as coisas estão indo bem. Não, mas é aquilo que falaram há um tempo atrás. Os especialistas em economia acertam 5% das previsões que eles fazem. Eles acertam menos que a galera dos programas esportivos de debate. Cara, se eu arrotar qualquer opinião, é capaz de eu acertar mais do que esses caras especialistas em mercado, entendeu? Mas é muito bom nesse sentido, assim, de ver. Pena que é triste, porque, assim, ainda tem muita gente com o discurso de o Brasil vai virar Venezuela ou de que o Brasil tá quebrado. Cara, se você for pra qualquer rede social, que é uma rede social de mensagem, assim, tipo Twitter, Threads, Blue Sky... Acho que o Blue Sky nem tanto, porque é uma galera mais progressista. Mais o Threads e o X, antigo Twitter. É Twitter o nome, é Twitter. Você vai ver uma galera, assim, que praticamente pinta como se o Brasil, sei lá, tivesse virado... Pô, sei lá, que país que seria o mais zoado do mundo, assim. Não adianta falar Venezuela, porque a Venezuela foi invadida pelos Estados Unidos. Nem Cuba, porque Cuba sofre só com sanção econômica, mas, sei lá, como se fosse o estado do Fallout mesmo. Acho que dá pra fazer, a única comparação que dá pra fazer é com comparação de estado fictício, praticamente, sabe? Assim, Adrian, só um ponto aqui que às vezes eu uso em sala de aula. A gente pagou num pacote de arroz vamos pôr, 3 anos atrás, R$30, R$35. O mesmo pacote de arroz eu tava comprando uns dias desses, a R$15. Sim. Eu vi um pacote de arroz de R$13 no mercado semana passada. Eu fui fazer compra, eu falei, meu irmão, R$13 num pacote de arroz. E aí, às vezes, as pessoas não entendem, falam, mas o combustível tá caro e tal coisa tá caro. Irmão, eu tenho um primo que trabalha com frete, ele tem 2 caminhões, e reclamando que tá perdendo dinheiro e tudo mais. Por quê? Obviamente, frete mais alto, ele ganha mais. Sim. Só que, em consequência, frete mais alto, alimentos mais caros. Sim. As pessoas que precisam de alimento, e eu trabalho em escola, eu vejo menino que às vezes come melhor na escola do que em casa, um arroz mais barato, um feijão mais barato, uma proteína mais acessível, é vida, irmão. Sim. É vida. Então, assim, a alimentação saudável, ela é necessária, porque
de fato, a gente acaba trocando a alimentação de um arroz, feijão, uma proteína, por uma salsicha, por um frango empanado de alguma coisa, triturado, um miojo, porque é barato e é mais acessível, só que não é saudável. Então, assim, um governo que de fato faz a cesta básica, né, que a gente chama, ter um preço mais acessível para o pobre, e aí quando a gente fala pobre, a gente tem que lembrar que 90% da população ganha menos de 5 mil reais, e quem é considerado rico no Brasil é quem ganha de 5 mil reais para cima. Sim. É uma palhaçada isso, né? Só que 5 mil reais, dependendo do tamanho da sua família, irmão, tu não tá comendo bem não, tu tá comendo Não. básico. Não, e mal tá pagando as contas, velho. Olha lá, dependendo da quantidade de gente que tiver na família, mal tá pagando as contas. E vale dizer que o combustível hoje tá caro, dia 12 de fevereiro tá caro. Em Campinas, o litro do álcool combustível custa R$4,20, entendeu? Ô, meu sonho! Aqui tá 5,15. Nossa, pô, Então, a gente chegou, hoje em dia também tá na casa de quase R$5 aqui em Pernambuco, mas nós tivemos momentos de mais de R$9, né? Então, eu tava pagando, eu cheguei a pagar R$3,85 no litro do álcool Eu paguei ano combustível. passado. Então, assim, realmente tá alto. Eu considero que tá alto pros parâmetros de compra que eu tive há pouco tempo atrás. Só que no governo anterior, o álcool tava custando R$5 e tralalá. A gasolina tava chegando a quase R$7, R$8. Eu lembro de 2021, final de 2021 eu paguei 5,30 no álcool. De 5,30 o álcool veio baixar aqui na região do entorno do DF para 3,80 e agora subiu de novo, teve uma série de aumentos, está em 5,15, mas se você pensar que 2026 o álcool tá mais barato ainda que 2021, aí você fala, pandemia, foda-se, é óbvio, situações, mas, meu irmão, se passaram 5 anos e ainda tá mais barato. Meu parâmetro é mais ou menos o quanto a gente gasta na feira mensal, né? Uhum. Então eu lembro que exatamente no começo de março de 2020, que tava a pandemia explodindo na Europa, e aí teve até aquele vídeo do Átila falando que ia fechar tudo e tal, que as pessoas se preparassem. Eu lembro que eu falei pros meus amigos, teve até um amigo falando, mas acho que isso não vai dar muita coisa no Brasil não, porque o brasileiro é um povo mais higiênico. Higiênico aonde? O Brasil é o país que mais tem câncer de tênis no mundo, porque a galera não lava o pinto, porra. Pois é. E aí, eu lembro que, exatamente assim, coisa de 10 de março, que foi 21 de março, né? 20 ou 21 de março que começou oficialmente, né? A pandemia aqui no Brasil. Mais ou menos 10 de março eu fui no mercado vamos fazer o seguinte, vai fechar, vai demorar, então vamos fazer uma compra dos não perecíveis, assim, grande mesmo, pra precisar poder ficar meses sem vir no mercado. Uhum. E a gente fez uma compra de 3 meses, e foi R$400 que a gente gastou. Caralho! Isso eu lembro perfeitamente, porque depois da pandemia, no final de 2023, por aí, a gente gastava tranquilamente R$1.500, R$1.600 na feira mensal. Sim. Atualmente, a gente tá gastando ali entre 900 e 1.000. Ou seja, ainda tá caro, Sim, comparado tá pesado, com o né? momento antes da pandemia. Mas já tá bem mais barato do que o pior que já teve, né? Sim. Mas aí entra... A curva tá descendo. Sim, mas aí entra 1.001 discussões, dentre elas o que fizeram com as distribuidoras, não só de combustível, como a distribuição de gás liquefeito, aonde um gás de cozinha em Campinas custa R$100, cara. E pra importadora custa 34. Tipo, aonde que tá indo os outros 2/3 do valor? Então, isso que é complicado, porque até recentemente teve uma queda dos preços na refinaria. Só que aí tem a questão, o revendedor final para o consumidor não baixa. Exato. Ele vê a oportunidade de aumentar a margem de lucro, ele não baixa. Aqui em Pernambuco, eu pago R$105 no gás de cozinha há 2, 3 anos, velho. É um preço fixo. Por aí. Ou seja, os preços têm baixado na refinaria, só que o vendedor não baixa, porque aí aumenta a margem do lucro dele. Sim, e aí é aquilo, o capitalismo é selvagem e a única coisa com a qual ele se importa é com a acumulação. É o quanto mais de lucro você vai conseguir por um determinado produto. Assim como no ônibus, por exemplo, água, energia, gás, essas coisas que são essenciais para a vida,
elas tinham que ter um preço tabelado, isso se não fosse gratuito. Sim. Né? Pelo menos para quem comprova que não tem condições de pagar, Não, deveria Thiago. pagar. Você quer que dê gás pro pobre? Só porque o cara tem 13º, 14º, 15º salário pra comprar terno, pra pagar viagem, pra pagar 25 funcionários. Porra, tu quer que dá as coisas de graça pro pobre? Não, pô. Aí é o PT. Cadê o PT? Cadê o Lula? Porra. Isso é tão bizarro, velho, porque independente de você achar se Lula tá fazendo isso, ele só tá fazendo isso pra comprar voto. E eu, como aqui político de direita, eu vou fazer o seguinte: tem muito pobre de direita que vota em mim. Eu, político de direita. Eu vou votar a favor, porque isso vai render voto pra mim, caceta. Claro, é claro. Eu não tô nem aí. Eu não me importo nada com você. Mas eu vou votar a favor porque vai fazer você votar em mim. Sim, é inteligente isso, no mínimo. Não, mas a inteligência com certeza não é o forte de muitas pessoas da direita. Então, se você parar pra ver, tipo assim, a direita reclama muito de que o pobre tem benefício demais, né? Não, mas calma, acho que a gente não pode subestimar, não, Adi. O Nicolas da vida, um Flávio Bolsonaro da vida, eles são inteligentes pra caralho, eles são altamente bem assessorados. O negócio é que eles são perversos. Sim, eles são maldosos, eles estão pensando só no próprio umbigo. Tanto é que estavam querendo votar eu não sei se era uma PL, se era uma PEC, não sei o que é agora, pro cara ter direito a um dia de férias a cada 2 trabalhados. Ou seja, o cara ia trabalhar, além de tudo, ainda ia trabalhar 2/3 só do que nem trabalha, porque... Toda aquela caminhada do Nicolas, cara, que foi extremamente bem planejado. Eles fizeram toda uma estética relembrando a caminhada de Jesus na Galileia, pô, dele Sermão do Monte, sendo carregado nos braços. Sim. Uma mulher lavando os pés dele, pô, fizeram o cara que refazer a Bíblia ali. Exatamente, mas, cara, não é de hoje que a gente vem vivendo o neopentecostalismo crescer no país, cara. Eu já falei isso em programas anteriores, de que na década de 90, você ser evangélico era algo completamente zoado, tá ligado? Era uma coisa que, tipo assim, eu já fui de Jesus. Então, olha lá o crentezinho, tá ligado? Era isso que era se falado na década de 90 sobre a pessoa que era de uma religião evangélica. Eu acho que, inclusive, ter tratado dessa maneira, com esse desdém, foi o que fez eles terem força, porque eles se apegaram na própria comunidade interna, se fortaleceram, e aí tem pessoas inteligentíssimas, como aquele cara que fala fã e faz uns falsete muito doido, que entendeu que o melhor pagador, a pessoa que mais dá dinheiro, é o pobre, cara. Porque quem deve pra quem deve e é devedor compulsivo é rico, entendeu? Todo mundo sabe que mal pagador é rico. Só quem se preocupa com dívida, só quem se preocupa em dever é pobre. Exatamente. É a pessoa ali que a única coisa que ela tem é o próprio nome pra poder sobreviver. Então, esses caras entenderam isso, e aí a gente pega aí aquela igreja lá do universo de Deus, ela aprendeu a como fazer a lavagem cerebral na pessoa, de gerar gatilho pra pessoa dar dinheiro. Eu sei porque eu tava lá quando eu era criança, vendo aquilo. Eu tava lá também. Boa parte da minha adolescência, eu fui evangélico, e é por isso que, assim, quando eu vivi muita coisa lá dentro, de participar mesmo da igreja, eu hoje em dia, velho, eu tenho, assim, um ódio. Eu tenho raiva profundo da instituição igreja evangélica. Houve uma época na minha vida, até mesmo antes de ser evangélico, que quando eu sabia que alguém era crente, no mínimo, aquela pessoa, eu imagino assim, essa pelo menos é uma boa pessoa. É uma pessoa que não bebe, é uma pessoa que não quer fazer mal a ninguém, é uma pessoa que segue a Bíblia e tal. É uma boa pessoa, sabe? Hoje em dia, quando eu ouço alguém dizer que é evangélico, eu já imagino ela fazendo as minhas na igreja. Sim. Pra mim, não existe bom pastor. Pra mim, assim, 100% dos pastores são mau caráter. Não existe exceção pra mim. Eu tenho um ódio profundo, ainda mais depois dessa categoria de ser humano terem elegido o Bolsonaro, que isso é o que não me entra na cabeça. Como que você pode ler a Bíblia, você vê o que Cristo fez,
Sim. e botar ele lado a lado do Bolsonaro e achar que dá um match Não, nas ações. e não só o que ele fez, o que ele falou. Enquanto um cara que morreu torturado, o outro diz que tem que torturar tanto, tem que torturar mesmo. Exatamente. Você junta os dois e acha que dá bom. E acha que faz sentido uma coisa com a outra. Cara, eu fico doido. Não, quando eu ouço falar hoje em igreja evangélica, a única coisa que me passa pela cabeça é a fábula de Jesus chegando no templo e revirando tudo, puto da cara, pelo que fizeram com o templo do pai dele. Cara, sabe, é a única coisa que se passa na minha cabeça é isso. É a única coisa que eu consigo ver, porque as igrejas viraram antro de comércio. Ponto. Não tem como discordar inclusive, disso. tem igreja que nem é mais igreja, é Sim, church, né? Agora. Que é pra chamar jovem. Church, irmão, igreja preta. Se fuder, eu fui evangélico por mais de 10 anos. Igreja preta, church é meu cu. Meu irmão, igreja, tu tá no Brasil, vai tomar no seu cu com porra de church. A maioria do brasileiro não sabe falar português, tu me mete um church. Ah, não, porque aqui nós temos aqui uma área VIP na igreja. Área VIP na igreja, vai tomar no cu ao quadrado. VIP na igreja, cara, olha isso, pô. Cara, comércio da fé. Esse vai poder fazer um episódio só sobre isso. Cara, e aí era o que eu ia falar. Igreja virou tanto comércio que nem que seja o comércio da sua redenção. Cara, isso dá muito um programa inteiro sobre ex-evangélicos comentando sobre tudo que passou lá dentro, cara. Nossa, porque é muita coisa. Eu só tenho uma coisa positiva que a igreja deixou na minha vida, que foi minha paixão, até hoje, pelo metal. Justo. Porque foi dentro da igreja que eu conheci a banda Oficina Metal G3. Nobre. Metal Nobre. Eu conheci a banda Oficina G3 e dele eu conheci outras bandas de metal. E aí hoje eu sou um headbanger apaixonado. Hoje você é um satanista apaixonado, né? Basicamente isso. Ok, é isso aí. Meu povo, gostariam de comentar algo mais antes da gente finalizar e seguir para as próximas mensagens? Sim, tem ainda aí, em sexto lugar, aí, o caso do menino Benício, né, que foi morto com injeção de adrenalina, que eu lembro que a gente discutiu aqui em um episódio, a Sandra lá até falou em questão de direito várias coisas do porquê a responsável era a médica, né, eu lembro que no dia seguinte eu saí pra pedalar e no meio do pedal da gente tinha uma mulher que era enfermeira, né? Aí eu cheguei, me fala aí tua opinião sobre esse caso, como é que é essa história aí? O que é que vocês estão comentando aí na turma de vocês? Ela me falou o seguinte, que o que ocorre ali é que até a técnica de enfermagem, infelizmente, ela também tem culpa na história, porque por mais que ela não tenha competência para diagnosticar e receitar, ela também era obrigada a saber que aquela dose de adrenalina era fatal para a criança. O farmacêutico, ao ver aquela receita e a forma que ia ser aplicada, ele também teria que ter desconfiado daquilo e não ter liberado. E principalmente a médica que receitou a adrenalina para a criança por via intravenosa, né? Sim. Infelizmente, tá todo mundo errado nessa história, né? E aí, a minha amiga, né, que enfermeira comentou, ela falou isso, que também pode ter ocorrido de a técnica de enfermagem ter percebido que era uma dosagem errada. Só que, em geral, técnicos são tão humilhados por médicos que ela não tem autoridade. O máximo que ela poderia fazer era comunicar à enfermeira-chefe dela, e a enfermeira ia cuidar de lidar com o médico. Só que, nesse caso, nesse hospital, a enfermeira estava tão atochada de trabalho que ela não estava no setor da técnica. Então, a técnica não tinha quem recorrer. E ela ela não teve coragem, enfim, eu não sei a palavra certa, dizer, não é exatamente coragem, mas ela não quis ir falar com a médica. Se ela percebeu que a dosagem é errada, ela aplicou mesmo assim, né? Cara, Então, é foda, cara, porque entra no ponto aí de que a gente é tão massacrado
a gente, trabalhador que tá em empresa como CLT, que tem que prestar conta, que tem hierarquia, bibibi, bobobó. E dependendo do tipo de trabalho, acaba sendo tão massacrado, mas tão massacrado, que entra nesse ponto de, mesmo que eu sei que tá errado, eu vou fazer porque foda-se, entendeu? Porque senão eu que vou tomar no cu, porque vão me encher muito o saco por causa disso. Então, esse ponto de desigualdade, querendo ou não, é um tipo de desigualdade entre tipos de profissão, é o que acaba fodendo muitas vezes o rolê e trazendo esse tipo de problema que, em casos mais extremos, leva à morte de uma criança que tinha uma vida toda pela frente. O que eu mais sinto é a dor da família, tá ligado? Porque, porra, a criança já foi. Pra quem não acredita em nada, acredita que só se extinguiu. E Eu falando aqui do meu ponto de vista, eu sou pai, minha filha tem 5 anos, a idade do menino Benício. Eu sou ateu, eu não acredito em nada. E se minha filha morresse por um negócio desse, eu perderia minha razão de viver. Com certeza. Eu não sei. Porra! Com certeza. Nossa! Esse é o tipo de situação que eu consigo me colocar no local dos pais. Inclusive, todo tipo de notícia que envolve criança me afeta. Aconteceu aquele massacre em Santa Catarina que um cara invadiu uma escola e matou 9 crianças. Sim. Quando apareceu a primeira vez pra mim a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi bloquear o assunto. Eu não quero ver coisa sobre isso, isso não acaba comigo, pô. Sim, é isso aí. Meu povo, querem comentar algo mais sobre algum desses assuntos? Não. Então, seguindo aqui, em quarto lugar, com uma nota 8,2 de 10, Ana Maria Gonçalves toma posse na Academia Brasileira de Letras e se torna a primeira mulher negra a ocupar cadeira na instituição. A matéria diz que Ana Maria Gonçalves, a autora mineira do livro Um Defeito de Cor, ela tomou posse na cadeira 33 da Academia Brasileira de Letras em 7 de novembro de 2025, se tornando a primeira mulher negra a integrar a instituição em seus 128 anos de história. Ela foi eleita com 30 dos 31 votos possíveis. Aos 54 anos, ela também é a mais jovem entre os atuais imortais e foi celebrada pelos escritores, artistas e intelectuais durante cerimônia no Petit Trianon, no Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, com uma nota 8,4 de 10, o Brasil saiu do mapa da fome na ONU e conquista histórica reflete políticas públicas eficazes. Então, no dia 28 de julho de 2025, o Brasil saiu oficialmente do mapa da fome da ONU, indicador que reúne países com mais de 2,5% da população em situação de subnutrição grave, segundo dados da FAO, referente às medidas de 2022 a 2024. O resultado foi anunciado durante cúpula de sistemas alimentares da ONU na Etiópia e é atribuído ao conjunto de políticas do Plano Brasil Sem Fome. Em segundo lugar, com uma nota 8,5 de 10, veja a lista de alimentos que terão imposto zerado pelo governo. No dia 13 de março de 2025, o governo federal anunciou a isenção do imposto de importação para 9 alimentos considerados essenciais, como a tentativa de reduzir os preços ao consumidor, incluindo azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, massas alimentícias tipo macarrão, café, carnes e açúcar. A medida, que foi aprovada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, Comex, e entrará em vigor após a publicação no Diário Oficial. E aí, meu povo, querem comentar um pouco sobre essas 3 materinhas lindas e bonitas? É muito sortudo, né, esse presidente da gente, que conseguiu ser bicampeão de tirar o Brasil do mapa da fome justamente nos governos dele, né? Pois é, então, né? Isso pode ser coincidência. Com certeza. Senhor Dalton? Cara, eu vou falar com um pouco de raiva. É uma bosta a gente tá em 2026 e a gente tá comemorando que uma pessoa negra conseguiu fazer parte de uma parada na sociedade, Sim. Sendo que, meu irmão, era só pra falar assim, ela conseguiu. Por quê? Porque ela conseguiu. Ah, não, porque é branco, é preto. Não é um, tipo assim,
Cara, a gente... O racismo do Brasil é uma parada tão evidente que a escravidão acabou em 13 de maio de 1888. A gente tá comemorando uma parada que a mulher conseguiu participar. Meu irmão, olha o absurdo. Quase 200 anos depois, né? A gente ainda tem que comemorar a parada porque ela conseguiu. Sendo que não era pra existir mais isso, mas infelizmente a gente ainda vive numa sociedade. E eu sou professor, eu tenho, às vezes, vou contar um relato muito rápido. No domingo agora, um aluno meu que é influencer, ele tem um perfil no Instagram que faz, tipo assim, de maloqueiro mesmo, bota as roupas da Coquette, um bermudão, foi pra rodoviária pra gravar conteúdo. Meu irmão, tomaram um sacode da polícia, tomaram a rocha da polícia, e eles não estavam fazendo absolutamente nada. Os moleques estavam vestidos no melhor estilo maloqueiro, bermudão, camiseta larga, roupa de... Tipo assim, pro perfil da polícia, bandido. Sim. E os caras tomaram roxo. E eles não estavam fazendo nada. A gente ainda vive essa realidade, onde se você é negro, se você é de periferia, a roupa que você veste, você ainda vai ser estigmatizado. Então, você pensar que a gente comemora o fato da mulher negra, ela conseguiu entrar numa parada que ainda é elitizada. Olha quanto tempo se passou do fim da escravidão, ainda é elitizada. Branco, é onde a gente tem um STF que só tem branco, é onde a gente pega todos os presidentes do Brasil, a gente teve um cara que não era negro retinto, mas pode ser considerado negro de todos os presidentes que o Brasil já teve. Se você for puxar aí de cabeça, Adrian, quantos governadores de estado você se recorda que eram pessoas negras? Nenhum. Eu não vou entrar nem o mérito de ser mulher e negra aí do meu irmão. Tomar no cu, velho. Cara, não entra, acho que pra mim, assim, nenhum. Inclusive, eu acho que em matéria de destaque, assim, só me lembro do Joaquim Barbosa no STF em 2015. Eu não sei de nenhum 2016. governador negro. Eu não sei. Se perguntar se algum estado teve um governador negro, eu falo, não sei, não conheço. Eu também não sei. E cara, você Eu para não pra tenho pensar. memória também. E você para pra pensar, a população negra do Brasil é 51%. Aí a gente chega e discute o seguinte: a Câmara é a representação do povo. De que povo, camarada? De que povo você tá falando que é a representação? Porque se você olhar ali, a maior parte é homem branco de classe média alta, galera que já tá na política há séculos. Não é assim, alguns anos, não é algumas décadas, não. São alguns séculos. Tem galera ali, Adrian, que tem a maior família. bancada é ruralista. Sim. Você acha que tem mais fazendeiro no Brasil ou mais trabalhador? Muito mais trabalhador, isso é óbvio. Muito, muito mais trabalhador. Mas é isso a situação, o Dalton, que é de cair o cu da bunda. E eu juro que, assim, hoje eu não consigo conceber como as coisas não mudam, sabe? Eu há pouco tempo atrás, no ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, eu tava tentando entender como que o prefeito da cidade de Campinas conseguiu a reeleição, porque a cidade de Campinas tá num buraco. Na moral, a cidade de Campinas, quando se fala em... Questiona não, irmão. Não, eu queria entender, cara, porque assim, não faz sentido, sabe, na minha cabeça. O prefeito de Porto Alegre, depois de botar a cidade embaixo d'água, foi reeleito. Pois Não tem cara. mais parâmetro. Exatamente. Esse é um ponto, entendeu? E para muitos lugares é assim. Você pega ali em Santa Catarrache, cara, uma galera que se reelegeu. E aí você para e pensa e fala assim: irmão, tava tudo fodido, aí vocês estão colocando os mesmos caras, as mesmas pessoas. Tipo, você fala que você quer mudança, vocês querem mudança, mas vocês estão colocando as mesmas pessoas. Que mudança é essa que você quer? Cara, aqui em Campinas, a gente indo votar com a camiseta da seleção brasileira. Você já sabia qual que era a opinião política da pessoa, que a pessoa ia votar com o fígado, sabe? Pessoa que tava... Mano, na moral, pessoa que você sabe que não é classe alta. É malemar pobre médio, não é nem pobre prêmio. Tem um HB20. Não, cara, se tiver HB20, o cara tá bem demais da conta. O cara tem um Agile velho, meio quebrado. Isso que é interessante, porque a desigualdade social ela é tão grande que uma pessoa que ganha 5 mil reais, ela está entre os 3% do Brasil com maior renda. Exato. Então, uma pessoa que ganha seus 8, 10 mil reais,
ela tá vivendo muito melhor que os vizinhos. Sim. Então ela sim. se acha realmente mais rica em relação aos outros que estão próximos dela. Exatamente. Então, mas puta, é foda, cara. Quando você não tem uma educação libertadora, realmente o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Cara, porque, porra, era isso que eu tava falando com o Dalton um pouco antes da gente começar a gravação, que a gente tava falando sobre Paulo Freire, né? Sabe que eu fico doido, cara? A galera fala de Paulo Freire como se ele comesse criancinha no café da manhã. Só que a pergunta que fica é, amigo, você é contra uma pessoa ser alfabetizada em 5 dias? Não, e o principal que o pessoal fala, que o pessoal fala contra o método Paulo Freire nas escolas. Mas o método dele não foi implementado nas escolas. Nunca foi implementado. Nunca aconteceu. Ué. Mas mesmo assim, Miro, digamos que a pessoa não sabe do que ela tá falando. A pergunta é, são 5 dias pra você alfabetizar uma pessoa. 5 dias. São 5 dias. Você é contra uma pessoa ser alfabetizada em 5 dias? Se a pessoa falar assim, você fala assim, irmão, você tem que se matar, porque... Você tá indo muito longe. Mas é que o problema dele é que ele alfabetizava ensinando as pessoas a pensarem no contexto social delas. E aí não pode, pô. Como que a gente vai dominar essa pessoa, né? Adriano, você tá indo muito longe, você tá pensando em pessoa que lê e escreve. Irmão, tem gente que é contra o cara que tá comendo. Como assim você vai diminuir o preço do alimento? Porque se tá diminuindo, em algum lugar alguém tá pagando mais. Se você tá tirando imposto aqui, alguém tá pagando mais, porque não existe nada de graça. Como assim você quer dar gás pro povo, você quer dar alimento mais barato pro povo? Irmão, é o básico pro ser humano sobreviver, comida... É uma instrução de ler e escrever, que às vezes a gente pensa no ler e escrever e a gente, obviamente, por ter um conhecimento político, pensa lá na eleição, só que às vezes é o cara para ler uma bula de remédio, é o cara para poder sacar um dinheiro. Meu irmão, a coisa mais comum, se você não frequenta banco, e eu odeio a instituição banco, como eu odeio ter que ir a um banco, tu chega lá, tem uma senhorinha, um senhorzinho, que se não é aquela menina que tá lá fazendo um estágio, atendendo lá na frente, não saca o salário, não saca o pagamento da aposentadoria. Então, assim, é autonomia. Cara, é uma coisa tão mínima, só que quando a gente fala de pobre tendo alimento, pobre tendo educação, o rico já pensa, o pobre não vai querer trabalhar, ele vai querer viver de Bolsa Família, porque é óbvio que ele vai deixar de ganhar um salário mínimo para ganhar R$600. Não, o salário é óbvio mínimo que ele não, vai é um aceitar... salário merda, velho. Vamos falar o nome real. Vamos pensar na cabeça da galera da direita. O cara não quer trabalhar porque o Bolsa Família é maravilhoso. Irmão, ele não quer trabalhar porque você quer pagar um salário merda. Você acha que ele é trouxa, que ele é burro, que ele é um desinformado, que ele vai morrer de fome. E a ideia do governo é, vamos dar autonomia para essas pessoas para que elas possam buscar algo melhor. Vamos dar autonomia para essas pessoas para que ele possa lutar por um ensino de qualidade, uma universidade, uma qualificação, para que ele possa ter um salário melhor, para que de fato ele não precise depender do governo. Porque olha que coisa mais bonita que as pessoas não entendem, o Bolsa Família não é para ser para sempre. Sim. É para ser uma parada que vai tirar a pessoa dali. Então, um alimento mais em conta ajuda, uma educação de mais qualidade ajuda para que essa pessoa não dependa do governo. E a direita não entende isso. Acha que é o contrário, que o governo está dando uma muleta para a pessoa não trabalhar. Ah, mas tem a dona Cotinha, que é a minha vizinha, que fez 15 filhos e não quer trabalhar. Irmão, um exemplo anedótico não serve para uma regra geral. Mas quando você fala a direita, a gente está falando sobre as pessoas pobres de direita, porque... O político, eu tenho certeza que o político sabe, mas ele fala contra porque é pra ele ser contra o que tá aí. É base populista, é base de voto mesmo, sabe? Populista pra voto. Só isso. É só pra falar que é contra o que tá acontecendo aí. É tão interessante que o político de direita ele é obrigado a ser contra o que a esquerda fala, independente do que seja. Que eu não sei se eu não lembro qual é a cidade, mas teve uma cidade em Santa Catarina. Foi Blumenau. Em que que eles queriam aprovar um projeto, aí o deputado da esquerda que propôs o projeto, ele falou, eu vou votar contra. E os caras da direita, sem saber nem ideia qual era o projeto, votou a favor, e aprovou o projeto do cara. Foi maravilhoso. O cara simplesmente venceu o sistema. Só que o problema é que isso só acontece a primeira vez, porque na próxima os caras vão ficar mais espertos, entendeu? Isso que é triste. Vocês gostariam de comentar algo mais sobre alguma dessas 3 matérias? Entrar em algum outro assunto? Não.
Ok, então seguindo aqui, meu povo, vamos para o nosso top 1, a matéria mais esperada em primeiro lugar, com uma nota de 9,6 de 10. Brasil ganha a primeira vacina de dose única contra a dengue. Anvisa aprova imunizante do Butantan. Uma matéria do dia 26 de novembro que diz o seguinte: o Brasil conquistou um marco na saúde pública com a aprovação pela Anvisa da Butantan DV, a primeira vacina de dose única do mundo contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, destinada a pessoas de 12 a 59 anos e com eficácia comprovada em ensaios clínicos. A vacina, que protege contra os 4 sorotipos do vírus em uma única aplicação, terá produção inicial de mais de 1 milhão de doses e deve ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações, o PNI, com expectativas de uso pelo SUS a partir deste aninho de 2026. Há também o plano de ampliar a faixa etária com base em novos estudos, e o Instituto firmou parceria para aumentar a fabricação para cerca de 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026. Eu queria comentar rapidamente que, desde que eu me conheço por gente, se fala em dengue no Brasil. Eu me lembro de Isso, quando eu... era o que eu ia comentar também. Eu estou quase completando 40 anos e eu, criança, tive Sim. 2 tipos de dengue. Quantas vezes eu não tive que fazer cartazinho de conscientização da dengue para poder falar desde a segunda série do ensino médio, entendeu? Caminhão fumacê passando na porta de casa. Quase te matando asfixiado, mas é isso. Então, assim, acho que, cara, é uma conquista maravilhosa. Fico muito feliz em ver que quando você investe em pesquisa, desenvolvimento, que você dá dinheiro para conseguirem fazer pessoas trabalharem em estudo, a gente consegue chegar em... E isso é bem de longo prazo, hein? Porque o desenvolvimento dessa vacina está acontecendo há muito tempo. E eu lembro, assim, notícia de uns 10 anos atrás, em que eles tinham testado as vacinas em macacos, deu tudo perfeito. Tá perfeita essa vacina, vamos começar a testar em humanos. Não funcionou. Deu tudo Não errado. deu certo. E você tem que voltar tudo, cara. E é impressionante eles terem conseguido isso. E uma vacina só para cobrir os 4 sorotipos, isso é muito impressionante, pô. E vai salvar muita gente, né? Porque no Brasil se morre muito de dengue. Fora que tem outras doenças associadas ao Aedes aegypti também, que não só a dengue, né? Que imagino eu que, até por tabela, vai afetar um pouco o chikungunya, né? De diminuir a quantidade de pessoas que ficam doentes. Sim. Vocês têm a sensação que o brasileiro às vezes toca o foda-se pra dengue? Do tipo assim, a gente sabe que essa porra acontece. Todo ano tem campanha. Meu irmão, eu trabalho em escola, todo ano tem campanha contra a dengue. Fala de fazer armadilha, fala de prevenção, a gente sabe como é que essa porra desse mosquito maldito se reproduz e espalha, mas a gente não preocupa. Sim. Porque, que nem o Thiago falou, eu peguei 2 vezes e ele tá vivo. Eu já tive dengue, eu só tive a coceira. Só que a gente fica naquela, não dá porra nenhuma. Meu irmão, que doença maldita. Sim. Que parada horrorosa. Eu só tive a coceira. Eu achei que eu ia morrer de acordar de madrugada pra enfiar os pés num balde, porque eu tava me coçando pra morrer. Então, assim, a gente sabe como a parada acontece, sabe como é que funciona, e a gente não se importa tanto. Mas, obviamente, morre gente de dengue. Dengue hemorrágica é, cabulosa. Sim. Então, uma vacina que vai resolver este problema, ou, obviamente, como toda vacina vai amenizar as consequências, né, da doença, é muito bem-vinda. Sim. Que a dengue ela afeta muita gente fica doente, só que a mortalidade dela é de aproximadamente 0,5%. Ou seja, a gente teve dengue, a gente conhece muita gente que pegou dengue, mas, queira ou não, é difícil a gente encontrar alguém que conheça alguém que tenha morrido de dengue, ou a gente ter conhecido alguém que morreu de dengue. Então, a gente tende a não achar que é tão grave. É como a gripe mesmo, a gripe que todo ano circula, todo ano tem vacinação, a gripe mata pra cacete ainda, só que como é tanta gente que pega,
A E gente acaba... sobrecarrega o SUS, né? Não é. A gente não acaba pensa nisso tendo também. Conhecimento, né? Mas, ó, a gente falou um pouquinho antes sobre a pandemia. Cara, eu acho que, desde que eu me conheço por gente, a Covid foi a doença que mais matou, assim, depois de muito tempo. E, assim, hoje, as pessoas não aprenderam porra nenhuma, cara. Isso que me pega, porque, cara, isso aí, sério, isso é completamente culpa do bolsonarismo que aconteceu essa reação com a Covid. Porque eu não sei se vocês lembram, quando teve a pandemia da H1N1 em 2010, 2011, as pessoas se cuidavam, todo Sim. mundo. O hábito da gente de usar álcool em gel surgiu ali por conta da pandemia da H1N1. Exatamente. Você tem relatos de médicos da época que falam assim, que casos de gripe, diarreia, todo esse tipo de doença que a gente pega por contato, né? Sim. Coisa suja e acaba levando a mão aos olhos e tal. Isso foi a zero, porque todo mundo tinha medo, todo mundo lavava as mãos com frequência, todo mundo usava álcool em gel. Acabou que zerou casos de diarreia em hospitais, pô. Uhum. E com a Covid, as pessoas não levaram com a mesma seriedade, Sim. hein? Não, mas, cara, esses dias eu fui no mercado e, mano, eu depois da pandemia eu desenvolvi bastante fobia social, de ficar em lugar onde tem muita gente. Eu já nunca fui muito fã de estar em lugares que tem muita gente, ponto. Mas quando eu vou no mercado e tem um filho da puta tossindo ou espirrando perto da porra das frutas, cara, isso me desgraça a cabeça em um nível. Porque assim, beleza, digamos que esse filho da puta esteja só com gripe. Ele espirrou na frente de uma maçã. A pessoa que comer aquela maçã provavelmente corre o risco de pegar gripe, sabe? As pessoas que estão ali em volta estão correndo o risco de pegar gripe. O filho da puta não tem nem a capacidade de cobrir o rosto pra espirrar ou tossir, sabe? Aí, cara, mano, mas isso me dá uma vontade de dar um tapa na cara da pessoa e falar, ô seu filho da puta, Adria, não tem só você você tá no indo- mundo, não. Você tá indo numa parada super normal. Irmão, sala de aula, às vezes eu tenho que falar pros moleques o seguinte: acompanha. Alguém busca água, volta a garrafa com água gelada. A mesma garrafa passa na boca de 4, 5 pessoas. Sim. Eu falo assim, vocês esqueceram da porra de uma doença que matou milhares de pessoas e vocês estão passando a mesma garrafa, às vezes o mesmo batom, às vezes o lip tint. Se você não é jovem, você não sabe o que é um lip tint. tenho noção É lip do que Eu você tint. tá realmente não falando. faço a menor ideia. Só os ouvintes sabem o que é um lip tint. Passando o mesmo lip tint de boca pra boca, fala, meu irmão, vocês esqueceram que isso... Se o coleguinha tiver com a doença, uma bicheira, eu ainda faço esquecendo de falar uma bicheira, vai passar pra geral? Aí a galera simplesmente esqueceu. Esqueceu o que era Covid. Esqueceu o que é uma doença transmissível. Foda-se, meu irmão. Vou tossir em tudo mesmo. Vou tossir nesse calvão aqui, esse cara que tem um V na cabeça, eu vou tossir em cima dele. Só não vou tossir em cima dele porque ele é 30 centímetros mais alto que eu. Sorte dele. Não, cara, e além disso também, nossa, cara, aí, eu tava vendo que parece que acho que no ano de 2025 aumentou a quantidade de transmissões de doenças venéreas, porque o jovem não tá mais usando camisinha, irmão. O jovem não tem medo, tipo de HIV. Não, perdeu completamente o medo. Perdeu. Sabe? Isso é bizarro, porque quando explodiu a AIDS no final dos anos 80, né? Você via o tempo inteiro casos de pessoas que morriam, grandes ídolos, artistas morrendo de AIDS também. Só que a medicina tá aí, né? Criaram os coquetéis que fazem com que a pessoa possa ter uma vida normal. Sim. Ou pelo menos aparentemente normal, né? Então você não vê mais ninguém definhando, ficando esquelético e morrendo de AIDS. Então, realmente, se perdeu o medo completamente. Eu tenho um conhecido que ele pegou sífilis e tipo assim, ele peguei sífilis como quem pegou uma gripe, sabe, no final de semana. E fez lá o tratamento, ficou bom, mas, mano, você pegou sífilis, velho. Tipo, como, tá ligado? Tipo, como se não se cuidou, tá ligado? Não, cara, puta, é um negócio de ficar doido, assim. E ver como as pessoas também estão tratando cada dia mais, assim, de forma... Não é despretensiosa, não seria despretensiosa a palavra, seria desatenciosa, não sei qual palavra que
seria a melhor pra usar nesse sentido, sabe? Eu fico doido com essas coisas, eu fico muito doido com essas coisas. Mas é isso, pô. Vocês querem comentar algo mais, fazer mais algum apanhado de alguma matéria que a gente falou aqui, comentar sobre alguma matéria que não entrou e vocês acharam que iria entrar? Não, mas basicamente assim que tiver disponível essa vacina da dengue, estarei eu e minha esposa lá tomando e postando orgulhosamente nas redes Justo. sociais que estaremos tomando. É isso aí. É isso aí. Senhor Dalton Cabeça, gostaria de falar algo? Ouçam o podcast, curtam o podcast, compartilham o podcast. Comentem lá no Instagram do podcast. 2026 é o ano do podcast. Obviamente, esse meme nunca vai morrer. Nunca vai morrer, nunca vai morrer. É isso aí. Meu povo! Gostaria de agradecer vossas senhorias. Quem quiser pode escutar o senhor Thiago Miro, pode acompanhar vossa senhoria aonde? Em vossas redes sociais? Me acompanhe, @Thiago Miro em qualquer rede social. E o senhor Dalton Cabeça, o professor influencer, aquele que está nas redes sociais fazendo altas caixinhas e recebendo um monte de respostinhas? Não me procura, não me encontra, não me acha, eu saí dessa vida, esse negócio de podcast não dá futuro, eu tava aqui há 10 anos atrás, 2026, eu tava aqui há 10 anos atrás praticamente e tá do mesmo jeito. Não me procura. Se procurar, você me acha. Se me achar, finge que não me conhece. Ok, é isso aí. Nós temos aquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que vocês podem encaminhar para comentaristasPod@gmail.com, que inclusive é a nossa chave Pix. Você gosta desse programinha, quiser doar dinheirinhos, nós estamos aceitando de bom grado. Precisamos pagar contas, sempre temos contas a pagar, porque dinheirinhos são sempre muito bem-vindos. Caso vocês queiram também, estamos no Instagram, Twitter, Blue Sky, como @comentapod. Todos os nossos links estão na bio do nosso Instagram, @comentapod. Eu estou apenas no Letterboxd. E, meu povo, agradeço imensamente por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.